Olá, pessoal. Mais um M aqui para vocês e com a gente hoje nossa convidada, ela que é formada em artes cênicas, atriz, produtora, dubladora, apresentadora e locutora da Rádio Mania Rio de Janeiro 91.1 FM no seu dial, Vanessa Vitorino. Tudo bom, Vanessa? Sim, quanta coisa, isso tudo sou eu que faço? Já fiz? Você que faz tudo isso, ainda tem programa diário de segunda a sexta, de 7 ao meio-dia. Menina, vou te falar, hein? Fala dessa todo âncora, dia, né? Você tá no LinkedIn dela, âncora? Pô, tô aqui, pegou o currículo todo dela aí, cara? Bem-vinda! Atualizado. Legal, bem-vinda, Vanessa, bem-vinda, meus caros amigos, colegas de trabalho, Davi e Márcio. Davi, nosso correspondente internacional em Portugal, nosso CEO, homem flicãs, Márcio, escudeiro. Bem, pessoal, vamos começar então? Vocês querem fazer a primeira pergunta? Vamos começar, Davi. Aliás, já ia esquecer. Por favor. Por favor, né? Você que é o nosso... Por favor, Davi. Ó, a galera que está acompanhando aqui, é muito importante vocês clicarem no gostei. Assim, mesmo que vocês... Está no início do programa, mas já deixa o gostei logo, porque a equipe não é tão boa, mas a convidada promete. Então, por causa dela, já deixa o gostei, já comenta também. Muito legal se você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho. Deixa também aqui no comentário o que você achou do programa, quem que você quer que a gente traga aqui. Como eu já falei, provavelmente a gente não vai trazer essa pessoa que você quer. Não adianta ficar falando assim, entrevista o Karnal. Porra, assim, bota o Karnal e bota o WhatsApp dele embaixo, que aí facilita a nossa vida e a gente consegue trazer o cara. Mas o seguinte, participa aqui do programa com a gente, porque é muito importante saber que não são robôs, que a gente está falando com pessoinhas aí do outro lado. Não é isso, Márcio? Quem que está mandando o comentário aqui para a gente? Fala aí. Cara, a gente teve já uma gama de pessoas incríveis falando com a gente. O lance do joinha no início é bom, porque vocês podem não gostar do programa, e aí eu sei que vocês não vão lembrar de falar que não gostaram. Então dá logo, diz que gostou agora, né? O arrependimento normalmente pode vir, claro, acontece com todo mundo, mas não necessariamente vocês vão lembrar de dizer que não. Mas a Luísa, que nos acompanha desde o primeiro programa, isso nos dá muito orgulho. Mais uma vez deixou lá o seu comentário, elogiando os nossos participantes, participando também ativamente dos nossos, dando dicas, enfim. A gente teve ali também o André Scioli, que fez um comentário muito pertinente a respeito do que nós conversamos sobre vendas, e a gente queria agradecer. Queria pedir para mais gente sugerir pauta. Não sei se o Karnal, mas a gente tem outras pessoas aí que podem também participar. Eu não duvido do Karnal. Tá feito o desafio, Karnal. Será que você vem aqui? Temos uma sugestão de pauta do Marcelo, que é para... Ele pediu para a gente fazer um programa para alinhar marketing com personal trainer. Porque é uma área que ele acha muito fraco, que ele acha que essa área a galera não sabe trabalhar bem o marketing e tal. E, por coincidência, já convidamos um profissional da área que estará em breve conosco nos próximos programas, não sei qual, mas em breve, que é o professor Marcelo Costa, que é uma pessoa muito bacana e que é especialista nessa área, professor de educação física das antigas, da mais alta categoria. Então, a sugestão de pauta já está aceita e já vai rolar. Bem, olha, falando em comentários, a gente acabou de bater um recorde aqui. Recebi um e-mail aqui do Google, batemos um recorde, 4 programas e nenhum xingamento nos comentários. Olha, isso daí é 4 programas sem acidentes de trabalho. Isso daí é um recorde no YouTube. Isso daí não existia até hoje. Isso. Vamos lá. Vanessa, uma das perguntas que a gente, de fato, a gente vai te dar uma, digamos assim, uma munição bastante, né? Uma metralhadora de perguntas, com relação à tecnologia e o rádio. Mas, assim, a princípio, como é que está a rádio, está se virando? Você está sentindo essa quarentena? Você está trabalhando de casa, está indo no estúdio? Você acha que mudou o seu dia a dia, assim como de todos nós? Bom,
Mudou completamente. Eu realmente estou trabalhando de casa. Eu estou afastada, porque eu sou do grupo de risco, então já estou afastada há mais de um mês. Logo assim que começou essa pandemia, a minha médica me deu para ficar afastada, por eu ser do grupo de risco. Então, precisei sair da rádio, mas na realidade gravo coisas dentro de casa, assim. Gravo dentro do meu armário, inclusive, porque como faz uma acústica melhor, e o meu armário eu consigo entrar dentro dele, eu entro, sento, aí eu pego um celular, vou, já deixo tudo ali preparadinho e gravo dentro do armário e mando para a rádio. A rádio está funcionando, alguns locutores estão indo e gravam, estão indo para o estúdio, mas eu realmente não tô e tô realmente de casa gravando. Só que assim, muda completamente, né? Uma coisa É, mais fria, você não tem ali o contato, apesar de hoje em dia a gente ter essa coisa do Instagram, que é uma ferramenta muito forte, né? Que a gente tem ali do contato com o público, com os ouvintes, mas você não está no ar, é uma diferença absurda, né? Não está ali no dia a dia. Apesar de eu estar gravando, a minha voz está lá, mas eu não tô. Não tô no dia a dia, na música nova que está tocando, no ouvinte novo que está chegando, um ouvinte que é. tem, sei lá, quer de repente solicitar alguma coisa, é difícil, entendeu? Acho que como todo mundo, está sendo para todo mundo difícil esse momento em qualquer área profissional. Para mim, do rádio, assim, tá bem complicado. E você acha que a rádio também, essa parte comercial, afetou também? O pessoal diminuiu o volume de anúncios, anunciantes e Sim, tal, né? sim, Provavelmente, porque né? assim, porque como tem muito restaurante, muitos Sim, lugares que funcionam e que como lugares da noite, né, boates, coisas de evento, casas de show, tá tudo parado. Então não tem como você injetar nem a grana para você poder anunciar, porque o momento todo mundo está ali vendo onde pode reduzir. Então, você anunciar para uma coisa que está fechada, de repente você coloca ali um anúncio, pelo menos para dizer como tem alguns do Rio que estão colocando, tipo, que está pelo menos serviço de delivery, né? Que hoje em dia os restaurantes aqui no é, Rio de Janeiro estão muito com esse serviço, que é o que está crescendo. A gente estava, inclusive, conversando com um ouvinte ainda há pouco no Instagram sobre isso, que só ontem que ele falou para mim, eu fiz uma enquete e aí ele falou que estava trabalhando muito porque ele trabalha no serviço de delivery. Eu falei, só ontem eu pedi sorvete e pizza de delivery. Eu estava com ó, vontade de tomar sorvete, pedi sorvete e mais tarde a gente pediu pizza. Então, assim, eu não posso sair de casa de jeito nenhum. Então, o delivery é a solução para tudo mesmo, né, hoje em é, dia. Eu mais tenho segura. um. Desculpa te cortar, Não, não, Sandro. vai, vai, Eu pode ir, pode tenho ir, uma pode ir. curiosidade. Aliás, eu tenho algumas curiosidades. Eu gosto muito do veículo, do rádio, né? Também. E são duas características que eu acho que são muito bacanas. Primeiro, é esse envolvimento do ouvinte, né? A participação. Normalmente eles ligam, eles falam, sugerem coisas, pedem música. Isso vem de muito tempo. Claro que a gente trouxe. Eu acho que o rádio foi, de fato, o veículo que conseguiu trazer isso, né? Foi o primeiro, O muito mais primeiro. do que qualquer outro. E hoje isso se proliferou através das redes sociais. Então eu queria entender se isso aumentou, porque as pessoas estão em casa, não tem o que fazer, se esse volume de interação se sentem os ouvintes mais próximos da rádio, justamente para poder diminuir um pouquinho esse isolamento que existe hoje, né? E a segunda questão que eu queria ver se você respondia é se com a diminuição do fluxo de pessoas indo e vindo, ou seja, diminuiu também a gente dentro dos carros, se isso impactou de alguma forma na audiência, porque a gente sabe que se escuta muita rádio no carro, né? Indo para o trabalho, voltando, enfim, a gente tem um trânsito absurdo nas grandes metrópoles, isso pode impactar também na audiência. Bom, Márcia, eu acho que hoje em dia as pessoas continuam ouvindo rádio, tipo, em casa, né? Porque, principalmente, não sei se na casa de vocês, mas assim, eu, hoje em dia, não tenho mais ninguém aqui em casa para me ajudar a fazer as coisas de casa, né? Então, eu lavo, eu cozinho, eu faço tudo ouvindo música. Então, eu ouço rádio. Então, eu acho que não caiu porque o rádio, a música, ela ajuda você para tudo na vida, assim. Se você Sem tá dúvida. triste, se você tá alegre, tudo você coloca música. Ou você coloca uma música para te levantar, ou você coloca a música para Para te deixar lá chorar. embaixo
ainda para chorar, né? Eu acho que é o momento que cada um precisa. Então, eu acho que o rádio ele te acompanha em todos os momentos. Então, mesmo em casa, quem não esteja, de repente, com essa cultura mais de estar dentro do carro, ouvindo nos horários que está ali se locomovendo, eu acho que você ouve dentro de casa para poder te dar, sabe, desanuviar um pouco. Então, eu acho que continua. Eu não posso te falar em termos de audiência, porque aí é uma coisa de ibope, que aí a gente realmente não... Eu não, Claro. como não estou na rádio, eu não estou acompanhando isso de perto. Mas, assim, a minha percepção e a minha opinião é de que realmente continue, porque as pessoas precisam, né? As pessoas precisam se conectar com a música e se desconectar de tanto problema que a gente está vivendo, e eu acho que a música ajuda muito. Quanto à rede social, eu acho que tudo depende se você fomenta a sua rede social. Se eu ficar com a minha rede social parada, eu tenho, sim, ouvintes que vão me mandar, aqueles mais assíduos. Mas se eu ficar com ela parada, os que de repente estão para chegar, que de repente não tem tanta intimidade comigo, eles também não mandam tanta mensagem. Então, a maneira que eu estou fazendo é fomentar a minha rede social, não deixar parado, até mesmo que a gente sabe para o número não cair de seguidores, para você de repente conseguir. Não dá para eu aumentar como eu aumentava antigamente, porque eu estou no ar, mas eu vou sempre tentando arrumar uma maneira. Todo dia eu vou pensando. Ontem eu tive ideias, assim, à noite em casa, falei, caramba, tô com uma ideia diferente e resolvi agora, para a semana, fazer coisas diferentes aí, para poder realmente conseguir continuar fomentando a rede social, que é o Instagram. E, Davi, aí de Portugal, qual a rádio que você escuta? Aqui tem umas rádios assim interessantes. Quando às vezes você está no carro, transporte público, enfim, eu gosto muito de rádio. Essa que é a questão. Então eu sou aquele cara que eu vou zapeando o rádio, né? Em 2000, entre 2000 e 2002, eu trabalhei em rádio, né? Então eu estava lá na época nos atentados à Torre Gêmea, eu estava transmitindo isso, né? E era uma coisa que fazia muito sentido você fazer isso em rádio, porque não era todo mundo que tinha acesso à televisão e ninguém tinha acesso ao smartphone porque ele não tinha sido inventado ainda. E eu acho que essa época de quarentena, Vanessa, é uma época que a gente pode trazer a rádio de volta, a importância da rádio de volta, até culturalmente as pessoas voltarem a assistir rádio pelo seguinte: a gente tem uma impressão de que o avanço tecnológico ele é uma coisa meio que linear, né? Então você tinha um rádio, depois você teve a TV, e aí você teve a internet acaba com tudo. Mas não é bem assim, né? Porque o rádio você consegue entregar o seu conteúdo dentro do teu armário, Vanessa. Caramba, você não consegue transmitir Globo News dentro do armário. Por mais que tenha uma galera lá que esteja assim no armário mesmo, mas enfim, o cara não consegue se transmitir dentro do armário, né? E aí chega a rádio e fala o seguinte: não, olha só, eu consigo transmitir de onde eu quiser, eu consigo mandar a minha voz, eu não preciso dessa coisa aqui do YouTube, que tô eu, Márcio e o Sandro com uniforme William Bonner, né? Aqui tá legalzinho, mas tá todo mundo de samba canção. Nem isso, sabe? A rádio ela tem uma coisa muito mais atual. Olha só, ele atende uma demanda atual, assim. Eu acho que a gente tem tudo para voltar o hábito de consumo da rádio, assim. Eu tenho... O que você acha disso? Para a gente não ficar aqui muito além disso, mas o que você acha disso? Você acha que o hábito de consumo de rádio pode voltar aí durante essa quarentena e se perpetuar pós-quarentena? Posso pegar teu gancho, Davi, antes da Vanessa responder, só aproveitando o que você está dizendo, da tecnologia e dessa mudança de hábito que pode, aliás, ajudar até a resgatar o rádio. Nesse momento de quarentena, é uma coisa que pode acontecer de fato. Mas essas lives que estão ocorrendo no YouTube, principalmente, né? Será que a rádio não pode entregar? Eu lembro que tinham antigamente alguns programas ao vivo, com bandas, com shows. Eu acho que isso ficou um pouquinho parado. Será que isso também não é uma oportunidade para o rádio resgatar esse movimento? Eu não sei. Acho sim. Na realidade, eu acho que as pessoas têm um pensamento que com o avanço da tecnologia, com internet, YouTube, as pessoas pararam de ouvir rádio. Engano. As pessoas continuam ouvindo rádio. O rádio continua sendo ali o seu companheiro. Às vezes eu quero ouvir uma outra música, mas quando você coloca numa música, vamos colocar no YouTube,
Vou colocar um estilo. Eu, por exemplo, gosto quando eu estou arrumando a casa, de repente ouvir uma música baiana, porque eu gosto. E aí só fica tocando aquele artista. Eu falo, ai não, vou colocar na rádio, porque a rádio ela me dá um leque de diversas músicas. Então, assim, eu acredito que o rádio continue sendo esse amigo, esse parceiro, porque você consegue ouvir ali, dependendo do que você gosta, um pagode, um samba, um funk, um rap, você consegue ouvir tudo ali. Então, o rádio continua sendo, sim, sendo o amigo e a parte da informação, né? Porque o rádio, ele te dá o entretenimento e te dá também a informação. Eu gravo plantão sobre o coronavírus, algumas notinhas dentro do meu armário, como eu falei, e isso vai passando ao longo do dia na rádio. Então, eu acho que a pessoa que ela tá ouvindo o rádio, para ela poder se entreter, como eu disse, para ela se desconectar do que está acontecendo, mas também para ficar bem informado. Então, o rádio continua sendo, sim, muito parceiro. Agora, quanto a isso que você falou das lives, a Rádio Mania, o que ela faz? Como ela tem um Rádio Mania ao vivo, agora na quarentena, o que ela está fazendo? Ela está passando esses ao vivos da rádio em live, em formato de live no YouTube. Então, está sendo um boom, porque você está em casa e aí você tem, né, a live lá. Mas, pô, eu particularmente não sou fã de sertanejo. Então, ontem eu estava querendo assistir uma live e só tinha do Wesley Safadão. Falei, cara, o mundo inteiro do Wesley Safadão. E eu não queria assistir, porque eu gosto de uma música ou outra, mas para ficar assistindo... Então, a rádio tem. O Márcio falou para mim em off que adorou essa live. O Márcio adorou assistir, falou que adorou. Eu tive um problema com a internet ontem, durante a fiquei muito triste. Desculpa te desagradar, Márcio, mas eu realmente... sertanejo não me pegou, não me pega. Então, eu tenho o maior respeito, acho que eles cresceram, assim, absurdamente, entendeu? O sertanejo aqui no Brasil tem um poder hoje em dia, é a música que tem mais poder para tocar em rádio, em tudo, que tem mais apelo, é o sertanejo. Mas eu particularmente não sou fã. Então, assim, a rádio, ela conseguiu sair na frente, eu não posso falar por outras rádios que eu não sei quem está fazendo ou deixando de fazer, mas a Rádio Mania, ela está fazendo esse tipo de live, pegando já os ao vivos que ela faz dentro do estúdio, porque o estúdio da rádio é um estúdio muito grande, cabe mais de 200 pessoas no estúdio da Rádio Mania. Então, quando tem ao vivo, coloca no estúdio 200 pessoas para assistir um show de graça, sei lá, do Péricles, do Tiago, do Jorge Aragão, do Zeca Pagodinho, nomes muito conhecidos no meio do samba, enfim, do entretenimento. Então, a rádio, que bom que conseguiu sair, posso dizer que na frente, que eu acho realmente que não tem nenhuma outra fazendo isso, de ter essas lives e que está dando um resultado muito bom, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vanessa, deixa eu te falar. Eu trabalhei em 3 rádios, uma era Barra 100, aqui no Rio, Barra 100 FM, de bairro, né? A outra foi a Jovem Pan e a outra a Transamérica. Isso no Paraná. E na Transamérica a gente tinha um programa chamado Toca Uma Pra Mim, que era um programa todo sábado, também de 5 horas de duração. Era de, se eu não me engano, de meio-dia até as 17, até as 18, eu não direito. Com a Aline, era eu e a Aline que a gente apresentava esse programa. E tinha esse tudo que a gente está falando ao vivo e tal. Atendendo o telefone, cada situação assim surreal, né? Porque você nunca sabe o que a pessoa vai falar. Passou pela peneira ali, mas na hora do ao vivo, seja o que Deus quiser. Exatamente. Então, assim, eu queria te perguntar, primeiro é o seguinte, a live, particularmente, eu acho que a live de rádio é uma live muito bacana, profissional, mas a gente está com excesso de live de pessoas físicas. Hoje em dia, você vai no Instagram, tem live de tudo, todo mundo está fazendo live. Isso é uma coisa que eu acho chato pra caramba. Inclusive, já me chamaram para fazer lives, para participar e tal. Eu acho tão chato que eu não consigo também, porque ficam 2 pessoas, às vezes, ou uma pessoa só. Geralmente é um monólogo, ou geralmente um fala demais, ou o assunto entra em looping, se perde. Porque não tem, né, digamos assim, um roteiro definido. É mais amador, é para a pessoa passar o tempo, está em quarentena, está em casa. E aí vamos fazer uma live, vamos falar qualquer coisa. Então, quer dizer, isso eu acho chato, entendeu? Eu acho que essa live amadora é chata. Agora, a live de rádio, não. Aí é o que você falou, é profissa, é um show, é uma coisa bacana. Eu concordo com o Márcio também, resgatar a época também até de festivais, de concursos e tal.
que era uma coisa bem bacana na época e tal. Mas eu acho, assim, eu sou fã de rádio, tá? Eu trabalhei anos em rádio, gosto muito, apesar de ter trabalhado mais em TV do que em rádio, mas gosto muito do veículo. Mas a gente sabe que, agora, academicamente falando, né, dando uma de professor, que os 4 tipos de mídia: eletrônica, impressa, digital e alternativa, o rádio, dentro da mídia eletrônica, ele bombou, e de um tempo para cá, de uns anos para cá, com o surgimento de podcasts e tal, que as pessoas estão insistindo, algumas empresas, grupos grandes de comunicação estão insistindo. Como é que você vê esse negócio de podcast? Porque, assim, é outra coisa que eu também já fui convidado, a gente até já pensou em fazer podcast aqui do programa, mas a gente ainda está... É um público acho muito restrito. Rádio você pega todo mundo, rádio qualquer um pode, né? É fácil acesso. Podcast já não é. Tudo bem, pela internet, mas eu acho que é um pouco mais, digamos assim, eu não sei nem como é que eu acesso um podcast. Eu sou meio leigo. O podcast é um rádio AM na internet, é isso. É um bate-papo sem música. Um bate-papo sem música, não tem produção também, não tem nada, é uma coisa... A gente pode pegar esse programa aqui e botar em podcast, mas assim, como é que você vê esses grandes grupos de comunicação forçando a barra de podcast? Você acha que isso pode alterar a audiência de rádio? Você acha o podcast mais a live da galera também tira um pouco o foco da rádio, ou nada a ver? Deixa rolar? Não, olha, particularmente eu acho que não tira o foco, não. Você está falando sobre lives amadoras, eu faço no meu Instagram particular. E as pessoas, Sandro, elas têm, você que trabalhou em rádio vai poder, de repente, concordar ou não comigo. Elas têm muito interesse em saber sobre as coisas mais normais que você faz, assim. Se eu realmente fizer uma live, como eu já fiz com alguns artistas, e ficar tocando, o artista toca, a gente conversa, mas eu fiz uma live no outro dia em casa com meu noivo, ele cozinhando, a live bombou. Porque as pessoas, elas têm um interesse em saber o que se faz dentro de casa. Eu posto alguns vídeos, às vezes, malhando, e as pessoas acham o máximo. Assim, são coisas assim. E eu malho normalmente com roupa que eu não tenho trocado de roupa, só troquei de roupa para poder ficar bonitinha para o programa. Com roupa de ficar dentro de casa. Não faço nada, não saio de casa. Então eu acordo, faço tudo com a roupa de dormir. Depois eu tomo banho e coloco a outra roupa de dormir. E malho, inclusive, sim. E aí, você posta alguma coisa assim, como isso as pessoas acham o máximo. Porque eu acho que o que identifica o outro é você fazer a mesma coisa que ele. Então, ele se interessa por você fazer a mesma coisa que ele, por você ser normal. Porque, assim, eu não sou artista, eu não sou famosa, mas eu tô na rádio. E o ouvinte, ele te vê, ao mesmo tempo que ele te vê lá como, tipo, a locutora, você entra na casa dele todos os dias. Então, o ouvinte conhece a minha voz. Então, quando ele me encontra, ele se acha íntimo. Tem ouvinte, quando às vezes me encontra, me abraça e fala, quem é? Tipo, eu não sei quem é, mas a pessoa, tipo, me ouve todos os dias. Como assim não sabe quem eu sou? É praticamente isso. Então, quando você faz isso para sua rede social, no caso, e coloca de uma forma muito natural, a pessoa se identifica com você. Eu, às vezes, quando tem festa da rádio, eu faço um negocinho no cabelo para tentar ficar com o cabelo com cacho, e aí eu fico parecendo a Dona Florinda. E eu posto. E isso repercute de uma forma, porque as pessoas falam assim, a Vanessa não acorda com o cabelo belo, a Vanessa tem um processo para chegar até ali. Então as pessoas se interessam nessa naturalidade, nessas coisas do que acontece, o normal, do dia a dia. Então a live, às vezes, você fazer uma live com um artista, talvez não bombe tanto, de repente se você fizer uma live limpando a casa. O natural, sabe? Do dia a dia. Quanto ao podcast, eu vou te falar que eu também tenho essas dúvidas, porque eu faço vídeos motivacionais pro meu Instagram, né? E teve um monte de gente já que me falou, cara, coloca no podcast, faz um podcast. Eu acho, particularmente, novamente, minha opinião, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é minha opinião. Eu acho que é interessante porque a pessoa tem ali o acesso, vamos supor, vocês aqui, a gente fez esse programa, mas eu tô afim de ouvir o programa ali deitada na minha cama, não tô afim de ver, tô com luz apagada, sei lá. Eu vou ter lá o podcast para ouvir. Eu acho que é mais uma ferramenta, com tantas que nós já temos, mas eu acho que tudo vem para
para ajudar, sabe? Para unir, para unificar. Você vai poder ali ouvir, como tem de muitas emissoras hoje em dia estão fazendo isso com podcast. Eu acho que resolve. Posso estar falando besteira, mas eu acho. Eu gosto. Eu gosto do podcast. Eu sou do time do podcast. É legal. Dentro do que você falou, a gente tinha conversado em alguns programas atrás sobre essa característica que existe hoje das pessoas comprarem muito mais pessoas do que empresas, do que instituições. Então, isso que você está falando da legitimidade, de você estar ali, você estar exposto, você ser você, é o que, de fato, a gente vem percebendo, o que as pessoas vêm consumindo, né? Esses influencers, essas pessoas todas, os youtubers, né? E agora, com o boom do TikTok, você vê que esses seguidores, eles querem aquela pessoa. Eles não querem a grande produção, talvez eles não queiram ali as marcas por trás daquela situação, como acontece numa revista, como acontece num veículo qualquer, num jornal, né? Eles estão identificados mesmo com aquela pessoa, não, nem com aquele nicho. Porque você trabalha em rádio, e isso acontece na rádio também, já acontece há muito tempo. Às vezes você tem uma pessoa num programa e essa pessoa vai para uma outra rádio, e a audiência vai também. Né? Por quê? Porque não é a rádio em si. É aquela pessoa que está ali falando todo dia, que se convive, que você cria uma identificação. Então, essa propriedade é muito importante. O que acontece hoje é que a gente tem mais canais. O rádio, que é um veículo super acessível, porque, de fato, você consegue não só produzir conteúdo de qualquer lugar, mas consumir conteúdo de qualquer lugar também. Acontece que esse mecanismo está se expandindo. Por quê? O que é o podcast, né? Não deixa de ser uma rádio AM, como falou o Davi. E quantas rádios a gente tem espalhadas pela internet? Né? Gente que faz programas, que faz curadoria de música nos aplicativos que a gente tem de música, que é o que a rádio faz. A rádio faz uma curadoria daquela, enfim, temática às vezes, né? Tem rádio sertaneja, rádio rock, rádio mais eclética, mas hoje existem pessoas com esse pensamento. Então, quando você consegue atingir esse nível de identificação com o público, eu acho que é aí que é a grande revolução que a gente vive hoje, porque você tem a capacidade hoje de expandir, de sair, fazer o que você faz. Você está ali na rádio, antigamente você ficava por ali, hoje você está na rádio, mas você está também atendendo as pessoas no Instagram, provavelmente está fazendo a mesma coisa no Facebook, e a tua marca, né? Quer dizer, você que está viva e que está crescendo, que está atingindo mais gente nesse momento do que poderia atingir até em momentos anteriores. Eu acho que essa quarentena, por exemplo, vai criar uma identificação maior entre essas pessoas, porque tem muito mais gente hoje, fugiu a palavra, carente, né? E essa carência ela gera uma proximidade, uma necessidade de estar mais presente. E eu acredito que esse legado ele vai perpetuar. Isso não termina agora, não. Se as pessoas souberem se apropriar nesse momento dessa situação, vai ter muita gente aí ganhando com isso. Sim, mas eu acho que vai diminuir muito também a quantidade de lives, a coisa vai começar a voltar num certo normal. Lógico que tem coisas que não, mas eu acho que a gente também, a quarentena propicia a gente estar em casa e ter mais tempo. Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa que tem coisas que não vão ter tanta quantidade, gente. Entendeu? Mas você não acha que as pessoas hoje que estão ali, como a Vanessa, produzindo conteúdo, falando com gente, dando essa moral que ela estava falando assim, não, porque eu faço vídeos de superação, não lembro concordo. Isso vai ter sabe, vai acabar criando ali Mas a Vanessa tem uma referência que ela trabalha num veículo de comunicação. Tem muita gente que não trabalha em veículo de comunicação que está fazendo live. Então é uma overdose, entendeu? De lives. É isso que eu não curto. Sem dúvida. É uma overdose. É diferente. E eu acho bacana, porque, por exemplo, somos 4 aqui. Dos 4, você é o único que não trabalhou em rádio, Márcio. E está falando mais do que todo mundo. Eu trabalhei em rádio. Eu trabalhei em rádio. Eu trabalhei O Sandro, ele não tem lugar de fala, não. Corta o microfone dele aí. Cortar o microfone dele. Ele é o único que não trabalhou em rádio.
pegou a palavra. Trabalhei em rádio. Eu trabalhei na Rádio Cidade durante algum tempo, mas foi pouco tempo. Mas eu sempre fui apaixonado por rádio, eu sempre gostei muito. Você trabalhou no financeiro da Rádio Cidade, isso não conta não, Márcio. Pô, você contava dinheiro lá, cara. Rapaz, pô, a gente tá falando aí na frente do microfone, falando com o povo, falando com o público. Então, e eu gosto muito, eu acho muito interessante, porque a Vanessa tem um estilo. O Davi, eu não lembro, eu lembro de ter escutado, mas eu não lembro agora. Que cada um tem manias, né? Que o rádio. Hoje você vê a rádio na internet, né? Os programas estão audiovisual, estão audiovisuais, né? Mas até então era só a voz. E é bacana, assim, a Vanessa no outro dia estava escutando ela falando jeitinho, que não sei o que tinha, não tem um estilo assim? Tenha, que eu falo. Eu tenho alguns bordões, e tem muita gente que me manda, inclusive, isso no Instagram, que está sentindo muita falta dos meus bordões. O Márcio falou uma coisa, estou falando que ele está falando muito, mas ele falou uma coisa muito, muito interessante. As pessoas estão muito carentes, as pessoas são, e nesse momento a carência está muito aflorada. As pessoas estão em casa, sozinhas, ou de repente, eu já li alguns artigos que tem muita gente se separando nessa quarentena, está tendo muito divórcio nessa quarentena. Então as pessoas estão muito carentes em casa. Então eu gravo textos de 15 em 15 dias motivacionais, eu escrevo e gravo e posto. E nos outros 15 dias, na outra semana, eu pego alguma letra de música e interpreto. E diariamente na rádio, às 8 da manhã, eu sempre falo uma palavrinha motivacional para a pessoa. E a quantidade de pessoas que começou a me pedir para eu fazer isso dentro de casa. Vanessa, estou sentindo falta da sua mensagem diária. E é muito engraçado como isso faz a diferença, assim. Eu tenho N mensagens de retorno de ouvintes, porque eu também faço o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto de responder todos os meus ouvintes. Eu respondo todas as mensagens, eu não deixo nenhum ouvinte sem resposta. Eu demoro, às vezes, um mês, às vezes eu demoro 15 dias, mas eu respondo. Então, eu sempre tenho retorno deles, e o que é bacana, assim, quando eu posto, de repente, sei lá, qualquer mensagem, a pessoa fala, Vanessa, cara, você falou isso para mim hoje. Então, a proximidade que o rádio traz é isso, sabe? Você entrar na casa da pessoa, porque a TV, ela normalmente, eu sempre falo isso para as pessoas, é um personagem que está ali. Então, você não consegue ficar tanto com o personagem quanto você identifica com a pessoa, porque quem está no rádio é a Vanessa, e quem depois faz o vídeo no story, seja lá o que for, é a Vanessa. Então as pessoas se identificam por isso, porque não é um personagem, é a pessoa. Então, eu fazendo isso todos os dias, de mandar mensagem, eu comecei essa semana, eu acordo e agora mando mensagem diária também no Instagram. E como tem gente agradecendo. Então, as pessoas realmente estão muito carentes, elas precisam. Essa parte motivacional que eu faço é muito interessante. O retorno que eu tenho, eu já tive uma ouvinte que ela fez questão uma vez de entrar numa live minha, mas isso na época da rádio, que eu ainda estava indo, nada de pandemia, que eu fazia sempre uma vez a cada 15 dias, para ter uma interação assim com os ouvintes na rádio. E ela quis entrar na minha live e dar um relato que ela... essas coisas, né, tipo, do acaso. Ela me mandou uma mensagem e eu estava na rádio, eu respondi. E ela estava mal porque tinha sido traída pelo marido. Resumindo, a mulher estava prestes a se matar. E foi o momento que eu respondi. Ela falou, eu estava com uma gilete para cortar o meu pulso. E você me respondeu na hora. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade muito grande do que você fala. Porque a pessoa está ali ouvindo e acreditando no que você está falando. Então, tem que tomar muito cuidado também do que você fala. Então, assim, eu jamais imaginei. Quando ela deu o relato, eu falei, caramba, não imaginei que você estivesse nessa situação. Então, as pessoas precisam muito de atenção, dessa resposta. E quando você faz isso, você vê que faz muita diferença na vida. A Vanessa tocou num assunto que é legal a gente falar mais sobre isso, porque a rádio consegue fazer muito bem, a televisão não, mas o Instagram e os meios digitais conseguem, que é o seguinte, entregar autenticidade.
Na rádio, você consegue entregar autenticidade porque você faz um programa 4 horas por dia, ao vivo, não tem como você não ser você. Na televisão, você precisa ser um personagem. Até quando você é um jornalista, você está lendo ali uma coisa que alguém escreveu para você. Se você é um ator, então, aí você realmente é um personagem. Agora, no Instagram, quando você faz uma live, é aquele negócio. A live pode ser chata se você for uma pessoa chata, mas você pode ser autêntico, você tem lugar para ser autêntico. E aí, Vanessa, eu não sei se, por exemplo, esses seus textos motivacionais, se você tem espaço para fazer isso na rádio, ou se é somente nas suas redes sociais, mas você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso no Instagram, você pode fazer isso através de uma lista de transmissão no WhatsApp. Você tem hoje muito espaço para você ser autêntico, para você ser quem você realmente é. E no fim de tudo, o que o Márcio falou é isso. A melhor cura para a carência é a autenticidade. Ninguém quer saber uma coisa que você está falando porque o patrocinador disse para você falar e porque o redator achou que isso ia caber perfeitamente. Cara, as pessoas querem saber das nossas falhas, de você descabelada e limpando a louça e não sei o quê. Nessa hora, acho que você consegue entregar um conteúdo muito mais impactante. Naqueles, 10 segundos que você está fazendo isso, você consegue ser muito mais impactante do que, talvez, horas em outros meios. Acho que esse cross-channel é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar com isso. Tem coisas que a gente vai fazer muito ruim, tem coisas que a gente vai aprendendo, como esse programa aqui, a gente vai aprendendo a lidar com ele. Mas Vanessa, legal que você está fazendo isso, que você está se explorando em outras redes sociais e fazendo coisas que você não faria dentro de uma estrutura de um vínculo de CLT, né, de empregador. Você está explorando outros caminhos. Sabe-se lá o que será Vanessa depois dessa quarentena, hein? O que iremos ter? Fala, Márcio. Você ia falar? Não, eu queria falar que rádio é só transmissão, é o tipo da transmissão, né? O conceito da rádio, eu acho que ele vai viver e vai se expandir, vai se multiplicar, ele nunca vai acabar como conceito. Como transmissão, talvez isso mude para a internet, para seja lá o que for. E vamos aproveitar, já que a Vanessa falou das redes sociais dela, divulga as redes aí pra gente, Vanessa. Como é que a gente te acha no Instagram, no Facebook? Como é que a gente te acha? Facebook é Vanessa Vitorino, já aparece, e Instagram é @Vanessa Vitorino Locutora. Coloquei um Instagram maior, @Vanessa Vitorino Locutora. Enfim, e é isso, assim, que vocês falaram, né? Não sei se está me dando gancho, mas eu já vou aproveitar e vou falar. Já falando dessa autenticidade, foi uma live aí que foi gerando muita polêmica, a do Gustavo Lima. Mas foi a live que bateu recorde. Por quê? Porque o cara ficou bêbado, o cara bebeu dentro da casa dele, ele fez lá a batata e se queimou. Ele foi ele. Principalmente a partir do momento, eu acho que ele ficou bêbado. Eu não assisti, não, tá? Mas eu vi trechos e vi muitos comentários. Mas ele foi ele. Então isso gerou. Eu vi um monte de gente postando exatamente isso. O Gustavo Lima sou eu. Eu faço isso. Porque é isso. Ele estava na casa dele, ele resolveu fazer a live, só que o cara resolveu fazer a live do jeito que ele quis. Ele ficou bêbado, sei lá quantas horas teve a live dele, e ele extrapolou, mas ele foi o que muita gente faz. Quanta gente bebe em casa, fica bêbado, se queima na airfry. É isso. As pessoas se identificam cada vez mais com o que é normal. As pessoas estão tão revoltadas hoje em dia com a Rede Globo, né? Por quê? Porque as pessoas acham que tudo está montado, que é forçado. Então as pessoas acabaram se revoltando. Hoje em dia a gente vive um momento aqui no país, assim, essa coisa de política está muito, muito forte. Então, quem vai a favor do Bolsonaro, quem é a favor do PT, então, assim, parece que as pessoas não... Eu não posso dar a minha opinião que se você for... Só tem esses dois tipos de pessoas no Brasil. Exatamente. As pessoas, elas estão tão, assim... Ele falou ainda há pouco do Witzel, que estendeu, né, até 1º de setembro, nossa quarentena aí. Eu vi um monte de gente em rede social, quando viu que o Witzel estava com Covid, né, com coronavírus, desejando a morte do cara. Pera lá. Pesado. É pesado, sabe? Então,
voltando assim um pouco para a rede social, vem disso. As pessoas elas aproveitam para falar o que elas querem, assim, elas se acham. Eu tava conversando, inclusive, semana passada, eu fiz uma live no meu Instagram com o Xande de Pilares. E a gente conversou a respeito exatamente disso. Como as pessoas elas acham que elas podem falar o que elas querem por causa da rede social. Se você posta uma foto sei lá, vocês homens de sunga, e a pessoa vai lá e fala assim, mas você tá gordo. Cara, quem perguntou a opinião dessa pessoa? Qual é o direito que ela acha que ela tem? É muito estranho isso. Ao mesmo tempo que você se doa, que você, né, faz as coisas ali em prol de alguém, vem alguém, você tá lá, imagina, tá curtindo as férias, e tem alguém que vai lá e mete o dedo e fala que você tá feio, que você engordou, que você tá com uma espinha. É muito estranho isso da rede social, né? Ela te coloca lá em cima, ela te faz ter um convívio, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, e eu tomo todo esse cuidado, tá? Eu não falo de política na minha rede social, não é uma falar de coisas boas, eu não vou gerar uma polêmica onde as pessoas não sabem, como eu vi num outro programa de vocês, que o Davi estava falando, que lá fora não tem isso, sabe? Você pode falar a sua opinião, as pessoas vão conversar. Aqui parece que você está querendo brigar com a pessoa se eu disser a minha opinião, principalmente se eu expor a minha opinião numa rede social. As pessoas se acham na obrigação de que eu tenho que pensar igual a ela. E se eu não pensar igual a ela, eu sou um idiota, eu sou, enfim, retardado. Como eu vejo tantas pessoas se ofendendo dessa forma na rede social. É engraçado, né? Que na divergência que nessa sabedoria. Então, assim, seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho, né? Por aí vai. As pessoas, a paciência quando o assunto é política realmente é complicado. E isso é muito, muito triste, né? A gente não saber conviver com as diferenças de opiniões e tal, de pontos de vistas. Eu acho que é muito triste. A gente está numa fase que a gente está. Tá uma fase delicada, uma fase que a gente está meio que emburrecendo nesse sentido, não está andando para Mas frente. sabe o que acontece, Sandro? É o seguinte também, isso tudo, ele ainda é muito novo. Lógico que, assim, eu não estou justificando a galera que fica desejando morte de outro também, pô, não está aqui no debate, mas a questão é a seguinte, até ali, você pega início dos anos 2000, que você não tinha rede social, quando você olhava para uma figura pública, você falava, você idolatrava aquela pessoa, aquele jogador de futebol, aquele artista, aquela pessoa assim, você, caramba, ele faz esse personagem, ele dá essa notícia, ele aparece na televisão, é um ídolo. Aí quando essa pessoa falava alguma coisa que não pertencesse ao personagem dela, era sempre no vídeo show, com a melhor luz, com a melhor câmera, e falando alguma coisa do tipo Miss Universo, do salvem a natureza, o que será de nossas criancinhas. Então, assim, essas pessoas nunca foram confrontadas realmente com uma realidade, né? E hoje a gente vê que não existe essa coisa do ídolo. Assim, acho que o Pânico fez muito esse papel de pegar que, sabe, essa galera bebe, essa galera entra numa festa bonitinha e sai na festa tropeçando. Ninguém imaginou que essa pessoa saísse da festa tropeçando. Hoje em dia, essa pessoa sai da festa tropeçando e faz uma live. Então, caramba, você já vê que a pessoa é muito real. Esse choque de autenticidade, ele gera esse efeito colateral que é a quebra do ídolo. Como essa pessoa tem o direito de pensar e de votar diferente de mim? Não pode. Então ela tá gorda, ela tá feio, ela tem que sair desse mundo, ela tem que não sei o quê. Isso é uma coisa que assim a gente está aprendendo a lidar com isso, cara. Como é que você lidar com hater, Vanessa? Você que responde todo mundo. É verdade, boa pergunta. Então, eu tenho bem pouco, assim, agradeço muito, eu sempre tive muito, por isso que eu falo que eu sempre tomo muito cuidado, assim, nos meus textos motivacionais eu não falo de Deus, quando eu tenho que falar alguma coisa de fé eu falo do universo, porque aí se você pega uma pessoa que é crente, né, ela acha que você não pode falar de Deus em si, então eu tomo muito cuidado, sempre tomei desde o início de rádio, assim, por ser mulher, o tipo de foto que eu vou postar, eu posso postar uma foto mais sensual, mas eu não posso, nunca postei nenhuma foto mais me insinuando,
com medo de ter uma resposta de homens e de mulher, assim, porque a minha preocupação sempre foi ter uma resposta de homem, aqueles abusados, e da mulher falar, putz, essa piranha aí. Então, eu sempre tive muito cuidado. E graças a Deus, sei lá, eu acho que se eu tive... Vou fazer 7 anos agora que eu tô na rádio. Se eu tive 5 problemas, foi muito, assim. Eu, graças a Deus, nunca tive. E o que eu faço? O que tem, como eu já tive? Se a pessoa escreve alguma coisa no meu... Se manda por direct, eu excluo, tchau e benção, que eu não sou obrigada a aceitar. Agora, se bota lá nas mensagens, eu mando luz, eu mando paz, eu mando amor, eu mando alguma mensagem o contrário para a pessoa, que ela seja feliz. E aí a pessoa fica sem graça e some, e não responde mais. Porque Vanessa, todos nós, desculpa te interromper, mas aqui me veio uma coisa engraçada agora na cabeça, eu pensando aqui, na televisão, rádio também aconteceu, mas todos nós aqui já tivemos, inclusive, eu acredito até que o Márcio, situações assim de estar ao vivo, online, em qualquer veículo, e acontecer o inesperado, engraçado. Aquelas coisas assim que você não espera, que você tem que se vira, né? Conta uma história qualquer, você, o Davi, por exemplo, que você passou assim num telefonema ou alguma coisa que aconteceu bem engraçada que você não esperava, que teve que ter jogo de cintura, passou por essa situação assim, não precisa ser uma coisa tipo assim, triste, é coisa engraçada mesmo, não é nem expor ninguém, sem citar nomes e tal. Eu tive coisas engraçadas, assim, bastante coisas engraçadas, principalmente telefone. Telefone, nossa senhora, telefone era um negócio que passava por 2, 3 peneiradas, né? Quando chegava na gente no ao vivo, cara, era completamente diferente do que foi combinado lá atrás. Meu, aí a pessoa falava o que vinha na cabeça, brincavam, uns xingavam, aí realmente a gente cortava na hora e tal. Aconteceu uma coisa engraçada, você lembra? Davi, você também na sua fase de rádio aí, você lembra coisa engraçada assim, de perder um pouco, olha, perder o jogo de cintura? Tem, mas manda aí, Vanessa, manda aí primeiro. Eu tô aqui pensando, assim, porque a rádio ela não tem essa coisa da gente falar no ar. O ouvinte não liga. A gente é muito pelo WhatsApp, né? Essa coisa hoje em dia do WhatsApp é pelo WhatsApp. Então filtra legal, né? Filtra mais, inclusive. O WhatsApp não tem isso do ouvinte participar. O ouvinte mandava o áudio dele e aí o operador ia lá, editava, tipo, para mandar um abraço para fulano e a gente colocava no ar. Então não tinha a participação. Eu estou aqui pensando em alguma coisa assim. Eu já recebia cesta de café da manhã na rádio, sem saber quem era, de ouvinte e mandar bilhetinho querendo me encontrar. Tinha uma pessoa que tinha o telefone do estúdio, não sei como, e que ligava sempre no mesmo dia e ficava ouvindo minha voz. E aí eu comecei a ficar com medo, porque a pessoa me ligava religiosamente todos os dias, no mesmo horário, à noite. Porque hoje em dia eu trabalho de manhã, mas eu já trabalhei no programa à noite, que era de 8 à meia-noite. Então a pessoa ali por volta de 10 horas da noite, ela ligava e ficava ouvindo minha voz. Aí eu comecei a ficar preocupada com isso, aí falei com o coordenador, e aí eles tinham um mecanismo de saber qual era o número de quem estava ligando. E aí um certo dia, depois que eu falei com o coordenador, sumiu, assim, nunca mais ligou. Mas, assim, eu já por mensagem, já falei com o presidiário, né? Porque eu fazia um programa Love Samba e era um programa romântico, assim. Só tocava música, só pagode romântico. E eu fazia com que as pessoas se conhecessem. E aí, uma vez, um presidiário mandou mensagens, eu fiquei bem surpresa, e depois descobri que tinham diversas pessoas de dentro do presídio que ouviam a rádio, que era diversão. E nisso eu ainda falava, eu falei, bom, se acontecer alguma coisa comigo na rua, eu falo, olha, tem um monte de presidiário que me ouve, eu sou a Vanessa da Rádio Mania, pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Eu tinha isso, mas assim, história engraçada, não sei, agora não, porque como o telefone eu acho que é algo que te deixa mais sem saber o que falar assim na hora, né? Porque é o papo.
Mas como eu sempre tinha essa peneira, então, e o que eu recebia era WhatsApp, era mensagem no WhatsApp, então não tem. Agora, assim, na minha cabeça, talvez quando acabar o programa, eu falar, caraca, lembrei. Olha, eu tenho uma muito boa, que foi desse aqui, ó. Lançamento do livro da Marília Pera. Não sei se vocês estão enxergando aí, Vice Darte. Foi na Cultura, no Livraria Cultura, lá vai o Jabá da Cultura, no Leblon. E aí eu fui cobrir, a gente fez um ao vivo, e eu chamei ela de Fernanda Montenegro. Eita. Ai, Boa. Eu chamei na hora. Estamos aqui com a Fernanda Montenegro, rapaz, eu com o livro na mão, ela fez o dedicatório e tudo aqui. E todo íntimo, né? Chamou de Fernandinha, tudo, né? Fernanda Montenegro, e a pessoa do meu lado começou a rir, todo mundo começou a rir. Não deu, né? Ao vivo foi. Davi, sua vez de contar uma engraçada aí. Cara, então, não tinha WhatsApp, que eu tô falando entre uma coisa que aconteceu entre 2000 e 2002. E aí o que acontecia? Era a rádio universitária da Veiga de Almeida, e quem que ligava, né? Eu tinha um programa lá que era o Sem Compromisso, enfim, tinha algum tema do programa, e aí tinha um bloco lá que as pessoas ligavam, participavam também. Mas, não era essa coisa profissional de ter uma peneira para a pessoa entrar. Não, o cara ligou, caiu errado e tá lá, falando com a gente ao vivo, tá ligado? Então, assim, não era nada profissional, mas quem que ligava? Era ou aluno, era professor, era o taxista que ficava ali no ponto da frente, era alguém ali da comunidade, região, né? Ali região, do bairro. E eram essas pessoas. Aí, ligou uma pessoa, deu a opinião dela, tudo a gente sempre perguntava, e aí, o que você faz da vida? O cara, eu sou aqui o mecânico, eu sou o taxista, eu sou aqui o cara do restaurante aqui da frente, não sei o quê. A mulher ligou, deu a opinião dela e, o que você faz da vida? Ah, eu sou prostituta, se vocês quiserem me encontrar, eu tô ali na casa, não sei o quê. E começou a falar um negócio, assim, cara, rádio universitária, é todo mundo novo, ninguém tem, sabe, ninguém tem essa coisa assim de... Assim, uma coisa que você não pode deixar na rádio é silêncio. Todo mundo ficou em silêncio, assim, sabe? Todo mundo ficou... Até porque você tinha coordenador do lado, a gente era menor de idade, então, assim, ninguém sabia muito lidar com aquilo, mas foi uma situação que, sabe o Chaves travando, assim, que ele fica... Todo mundo travou naquele momento. Essa foi a situação de travar. Depois daquilo, qualquer coisa que acontecesse, tava ok. Mas me disseram que teve uma fila danada depois, no dia seguinte, na casa dessa senhora. Eu lembrei de uma coisa aqui que não tem a ver com... Não foi na rádio, mas pela voz, assim. Teve uma época aqui no Rio, não sei se a nível Brasil, que os presidiários estavam ligando de dentro da cadeia, né? E falando que estava com alguém da família. E aí eu atendi, morava com a minha mãe ainda, atendi... Oi, tô aqui, tô com a sua irmã. Falei, quem tá falando? Não, tô aqui com a sua irmã, sequestrei sua irmã. Você agora aqui, tem que falar com a sua família para pagar um resgate. Aí eu falei, sério? Tá com a minha irmã? Aí colocava uma mulher e falava, falei, caraca, e aí agora? Aí ele parou, caraca, cara, tentei te pegar, mas já vi, mas tu tem uma voz bonita, que voz gostosa, gente. Ele vai ver o sol nascer quadrado, seu idiota. Eu comecei a xingar o presidiário. Aí ele, não, só tô te elogiando. Tentei pegar você, mas não consegui. Mas que voz bonita que você tem. Depois ele ficou revoltado comigo, começou a me xingar, eu xinguei ele também, enfim. Mas foi uma situação que ele não conseguiu me pegar e o canalha ainda elogiou minha voz. Eu nunca tive na frente, nunca tive falando, mas eu vi muita coisa de bastidor, né, cara? E não dá para falar porque eu envolvo pessoas, né? Tem que contar histórias de outras pessoas e não as minhas. E aí eu prefiro ficar calado e deixar aí o programa seguir. Então, eu não tenho história nenhuma, pessoal, mas já vi muita coisa. Olha só, hoje a gente está deixando passar o momento merchan, o Mr. Flickas. Hoje a gente não falou. Inclusive, a gente vai ter lá no nosso... forma, já está em desenvolvimento, né? Tanto lives quanto podcasts, né? Essas duas situações vão existir porque a gente entende que hoje, não só pelo momento que a gente vive de
isolamento, mas o pós-isolamento também, e acho que a gente já tinha essa questão antes, você pode, cara, qualquer um com o smartphone na mão, cobrir algum evento. O que eu digo um evento é uma manifestação, um incêndio, alguma situação, e dar esse poder para as pessoas é algo fundamental, né? Então, a gente vibra com essas possibilidades novas que acontecem, sem que as antigas sejam deixadas de lado. Porque essa história de que o rádio vai acabar, a TV vai acabar, essas coisas vão se reinventar. A única coisa que eu acredito que, de fato, tem os dias contados é o veículo impresso, porque a coisa do papel está cada vez menos importante para a gente no dia a dia. Mas com relação aos outros, quando eu digo impresso, é papel mesmo, porque o jornalismo ele continua, ele só, na verdade, cresce, porque é importante as pessoas estarem informadas. É muito importante, e cada vez mais importante, você pegar a informação de quem você confia, porque muito mais do que instituições, as instituições hoje estão em xeque. As pessoas não, as pessoas têm credibilidade. Essa coisa da legitimidade, da confiança, de você saber quem é aquele cara. Eu acho que até essa história do cara te ver malhando, dele te ver no dia a dia, faz com que ele te acompanhe mais de perto e entenda até você melhor e confie mais em você por causa disso, né? Então, esse distanciamento que tem o William Bonner e outros tantos, né? Ele acaba que deixa ele numa situação ali quase que inacessível. E isso torna ele, claro, dá uma importância, porque antigamente as pessoas, os reis eram tratados dessa forma, e todo mundo, de fato, que era importante, tinha esse perfil, né, de estar ali no trono, de estar ali em cima, de estar ali com aquela postura, mas hoje as pessoas querem a simplicidade. Então, isso está mudando, isso realmente está acontecendo, elas se identificam, né? Eu acho que esse é o grande barato. Então, assim, eu já sei que o Sandro vai falar que está acabando o programa. Exatamente, eu ia falar duas coisas. Duas coisas. Antes de falar que o programa está acabando, a gente recebeu interatividade, a gente recebeu um WhatsApp agora como se o programa fosse live. A gente grava, né? É um programa gravado, para quem ainda não entendeu, gente, o programa é gravado. Mas, coincidentemente, eu recebi um WhatsApp, lógico, não tem o WhatsApp do programa. Engraçado, aí a pessoa fala assim: depois dessa angústia toda e sofrimento, só falta a vacina do Covid-19 ser um supositório. Não podia deixar passar. Pô, pessoal, cada uma. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao caminho de encerrar, né, gente? Porque nosso tempo começa a se extinguir. Acho bacana que a gente ficou muito na linha hoje do entretenimento, né? Nossa proposta são sempre propor reflexões, análises sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento, sempre com muito conteúdo e bom humor. Eu acho que a gente navegou bastante aqui nas águas do entretenimento, falamos muito da parte, né, comercial, marketing, da vida, sobrevida, do veículo especificamente, rádio, tecnologia. Vanessa, a gente primeiro quer dizer que você está sendo pioneira no programa, não é não? Nossa primeira mulher convidada do programa. Você está sendo a pioneira, que até agora só cueca que aceita convite. Entendeu? Pioneira, a gente quer te agradecer por essa atitude assim, de empoderamento, de chegar junto, de conversar com a gente, de bater papo. Eu acho que agora abre também mais as portas, né? Eu acho que as mulheres talvez não ficam com tanto medo de falar com a gente, né? Será que o público feminino está com medo de falar com a gente? Eu tenho uma teoria que é porque a gente espanta. A gente conversou já nos últimos 3 programas, né, sobre a incapacidade que o homem tem de resolver o problema do cabelo nesse momento de quarentena, de isolamento social. Tá ridículo. Você pode olhar para o Sandro, você olha para o Davi, você vê que a gente não tem essa habilidade que você tem. Claramente, é muito diferente, né? Existe uma diferença muito grande. E não sei como é que vocês conseguem, entendeu? A gente levantou essa bola, de todos eeles. E nesse aqui não podia ser diferente, porque é uma humilhação. Não é nada. É coisa de mulher, né? Mulher tem esse... Gente, eu me maquiei para falar com vocês. Eu tô em casa mesmo, coloquei roupa, tô de pijama o tempo inteiro. Ó, eu que agradeço, adorei. Falei para vocês, se deixasse eu ia falar pra caramba, porque eu falo a beça. O Sandro, antes de entrar, eu tava pensando,
Eu conheci o Sandro através do Rogério, não foi isso, Sandro? Foi. De um amigo. E tem quase 20 anos isso, Sandro. Porque a época lá do programa eu tinha 18, 19 anos. Eu vou fazer 38. Eu também tinha essa idade, eu também tinha 18, 19. Eu acho que não. Mas é bacana estar falando com vocês, o Davi agora que eu conheci, o Márcio. Adorei participar. Quando precisar de uma nova mulher, pode me chamar que eu estou aí. Por favor, Vanessa, volte sempre. As portas estão sempre abertas para você. A gente quer conversar mais contigo, não só de rádio, outros assuntos. Aqui a gente é pegada. É que hoje a gente prestigiou mais esse veículo que é tão importante, e continuará sendo tão importante para as nossas vidas, né? Então, galera, brigadão. Temos que encerrar. Estouramos o tempo, mas pouca coisa. Até a próxima. Por um bom motivo. Bom motivo. Beijos e abraços. A gente se vê. Obrigada. Que foi, Davi? Davi, importante. Antes de encerrar, pedir para a galera dar um like, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição aqui do vídeo. Obrigado, Vanessa. Sigam a Vanessa também, escutem a Vanessa. Se você não sabia que ela transmitia do armário, de tá 7 feito spoiler. 7 a meio-dia, de segunda a sexta, Rádio Mania 91.1 FM no seu dial. Beleza? Vamos nessa então agora? Grande abraço. Beijos e abraços, Obrigado, galera. Até Vanessa. mais. Abração. Tchau. Até a